Está no ar, Sementes da Graça, compartilhando a graça de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida em mais esse dia. Iniciamos agradecendo ao nosso Senhor pela graça de mais um devocional aqui em nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos. Contribua conosco compartilhando essas mensagens com seus contatos. Hoje estamos dando início a uma série de devocionais intitulada As Lições da Misericórdia, uma série baseada na história do profeta Jonas. Acompanhe conosco essa jornada que trará importantes ensinos sobre o agir de Deus na humanidade. Hoje estaremos lendo os versos 1 ao 3 do primeiro capítulo do livro do profeta Jonas. Você que pode, leia comigo as palavras do texto que nos dizem assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Uma mensagem silenciosa. Por mais desafiadora que fosse a vida dos profetas bíblicos, ouvir a voz de Deus era um enorme privilégio. E todos aqueles que deram ouvidos à sua voz ficaram eternizados na história como pessoas que tinham intimidade com Deus. Porém, essa aproximação com o Criador também trazia alguns contratempos aos profetas. Eles experimentaram a rejeição por parte das autoridades, pois sua mensagem geralmente era de conserto e de repreensão, tornando a própria missão um desafio. Assim, algumas missões se tornavam mais difíceis que outras, dependia de qual rei ou governador seria abordado. Alguns reis poderiam apenas ignorar a mensagem, outros poderiam prender e matar o mensageiro. Mas como o desmando de reis e autoridades ímpias contrariava todos, muitos profetas receberam a admiração e a consideração das pessoas. Agora, o desafio maior era quando a tarefa do profeta era advertir o povo. Jonas foi um profeta escolhido para uma missão assim: levar uma mensagem não para reis ou governantes, mas para toda uma população. E em sua missão haviam alguns agravamentos. Em primeiro lugar, a sua missão era transmitir a mensagem a um povo que não era o seu. E um segundo agravamento era que ele precisava pregar aos terríveis ninivitas. Nínive foi capital de uma antiga nação chamada Assíria, nação conhecida por seus atos cruéis contra povos conquistados. Um povo com uma reputação que causava medo e repulsa por parte de outros povos. Era de se imaginar que a repreensão de Deus chegaria até eles,
havia chegado o momento de enviar um mensageiro para essa importante missão. O livro de Jonas apresenta seu autor com a referência de seu pai, uma prática comum para a identificação do personagem, e de forma sucinta traz informações acerca da missão que ele recebera. Deus o chama e diz para que Jonas se levantasse, e informa o destino e a mensagem, onde ir e o que dizer. Mas o privilégio de ouvir a voz de Deus teve como resposta o silêncio e a fuga do profeta. Não houve perguntas, não houve desculpas, nem palavras de indignação. Jonas não disse nem que sim, nem que não. O profeta cumpriu apenas a primeira parte. Ele se levantou, mas sem dizer nada foi em sentido contrário. Descendo até o porto de Jope, comprou uma passagem e embarcou num navio rumo a Tarsis, provavelmente um antigo porto na Espanha. A ordem era para ir aproximadamente 1.000 quilômetros a leste, mas ele foge para quase o dobro da distância, do lado oeste. Num protesto silencioso, escolheu ir para longe, não apenas para longe de Nínive, não apenas uma fuga geográfica. O profeta Jonas escolheu se distanciar da presença do Senhor. No entanto, a grande verdade é que, independente da crença ou da obediência, ninguém consegue se esconder de Deus. Com sua mensagem silenciosa, Jonas disse muita coisa. Em primeiro lugar, disse não à vontade de Deus. Em segundo lugar, que tal missão, de acordo com a índole dos ninivitas, seria uma perda de tempo. Jonas, com seu zelo nacionalista, jamais consideraria uma mudança naquele povo. Medo e orgulho controlavam as ações do profeta. Mas, em nossa série, veremos nessa história bíblica que a misericórdia do Senhor não tem fronteiras. Agiria sobre a vida de Jonas e sobre a vida dos terríveis ninivitas. Fugir das responsabilidades tem sido a atitude de muitos de nós. Por mais difícil que seja fazer a vontade de Deus, há um privilégio em ouvir a sua voz e ser participante da sua obra. Nosso medo da missão não pode superar nossa confiança em Deus, muito menos sermos dominados por algum tipo de orgulho pessoal. O silêncio não nos inocenta e nem nos justifica. Silêncio também é resposta, e talvez uma das mais eloquentes. Enquanto pensamos que o silêncio nos esconde e nos isenta, na verdade, por muitas vezes ele nos denuncia. Quantas vezes o Senhor Jesus tem nos chamado e nos dado missões em nossa vida, e que, por medo, desdém, insegurança ou rebeldia, optamos por nos distanciar daquilo que o Senhor nos pede. Mas quando assim fazemos, estamos ignorando o próprio Deus. Assim como o profeta, às vezes preferimos investir tempo e dinheiro para estarmos em lugares onde a cobrança da vontade de Deus não nos atinja. Optamos pela omissão e, de certa forma, fingimos que a palavra anunciada não é com a gente. Mas o Senhor nos conhece e sabe como falar conosco. Sua voz pode ser perfeitamente compreendida. Deus ouve o silêncio,
Ele sonda nosso coração, lê nossos pensamentos e examina nossa alma. Além de ser impossível fugir de sua presença, é impossível esconder nossas intenções. Deus fala conosco hoje e muitos estão compreendendo e estão se levantando. Se prontificar é o primeiro passo, mas precisamos ser mais que ouvintes. É necessário sermos praticantes de sua vontade. Uma geração muda quando mensageiros da graça se prontificam. Só traremos inspiração positiva a quem está à nossa volta, se não nos calarmos diante da malícia reinante no mundo. É momento de falar com Deus, de responder ao seu chamado, e é momento de falarmos com as pessoas sobre os alertas divinos. O segundo passo é responder ao Senhor de forma favorável. Não ignore a palavra de Deus, nem se cale diante do Cristo. Peça que o Espírito Santo o transforme num mensageiro da vontade do Senhor. Concluímos assim nosso primeiro episódio da série As Lições da Misericórdia. Muitos ensinos nos aguardam nessa trajetória. Acompanhe os demais episódios aqui em Sementes da Graça no YouTube e também no Spotify. Basta pesquisar por Sementes da Graça na barra de pesquisas. E que o Senhor te abençoe e continue falando ao seu coração. Tenha um dia e uma semana com a graça e a misericórdia do nosso bom Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.